Bom, eu sou Rodrigo Petrônio, sou escritor, me dedico à filosofia também e desde a adolescência, né, eu tenho um interesse muito grande por essas duas áreas, né, que é a literatura e a filosofia, e acabo criando aí um híbrido, me desenvolvendo aí um trabalho com um híbrido das duas áreas. Estive aqui no Quem Somos Nós, né, falando sobre utopias e distopias. A minha visão é, de fato, assim, que o ser humano é um animal contraditório, paradoxal, que habita múltiplos mundos, né, não habita um único mundo, e por isso que as utopias podem virar distopias e vice-versa, porque é quando a gente tenta purificar o ser humano e identificá-lo como sendo o habitante de um único mundo. E isso aqui que eu acho que foi a discussão e foi aqui, na verdade, o tete-a-tete com o Celso Loduca, que foi muito instigante para mim, eu adorei a conversa. Ele me contaminou com o seu instigante pessimismo. Eu vou ter que refletir um pouco sobre tudo o que foi dito aqui, mas eu acho que eu também deixei alguns pontos de interrogação que ele também vai levar para casa, e isso é que é maravilhoso, o diálogo tem sempre que ser assim. Oi, pessoal! Mais uma vez, bem-vindo ao Quem Somos Nós, o nosso programa semanal para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que a gente já fez nos 7 anos e pouco, desde a Rádio Eldorado e também nos 4 anos que a gente já está no YouTube, vai lá no quemsomosnós.com.br, escolhe a plataforma que você preferir e curta da maneira que você achar melhor. No YouTube, no SoundCloud, no Spotify, e tem outras também que eu nunca lembro o nome de todas. Hoje a gente vai acabar a minissérie de 2 programas, a gente já fez um, agora é o outro, é o segundo e último, que a gente fala sobre utopia e distopia. Eu acho que vale a pena a gente discutir esse assunto atualmente, para a gente ver como é que a gente já imaginou o futuro ou como a gente reimaginou o nosso passado. Para conversar com a gente sobre utopias e distopias na literatura, o doutor em literatura comparada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor Rodrigo Petrônio. Quem é você? Sou o Rodrigo Petrônio, escritor e filósofo. Não, é pouco. Tem dia que eu tô... Não, pensei que fosse um ping-pong inicial, assim, não. Tá. Não, é isso, mas é pouco. Me conta um pouco mais, o que quer dizer isso? Tá. Isso são coisas que você faz, tá certo? Sim. Então, mas quem que é você? Por que você virou escritor? Por que você virou filósofo? O que te faz? O que tem dentro de você que te fez essas escolhas? Não, eu sou o Rodrigo Petrônio, me dedico à literatura já desde a adolescência, né, e já queria ser escritor, e a filosofia sempre me acompanhou muito, assim, meio par e passo junto, né, literatura e filosofia, e eu nunca vi muita oposição entre essas coisas. Eu acho que alguns filósofos são grandes escritores, ensaístas, né, então, no fundo, eu sempre tentei me equilibrar com um pé em cada canoa e tenho tentado fazer isso, apesar das dificuldades, né, de jogar nesses dois times, assim. Mas são duas áreas que eu amo, né, muito. E minha mãe é professora de matemática, né, então eu gosto muito de pensamento abstrato. Para mim, eu me sinto muito em casa. Então, esse é o lado da filosofia que me alimenta. Mas eu sempre tive uma tendência maior às artes, à linguagem. Então, essas duas, né, eu diria assim que talvez filosofia, arte e algumas coisas de ciência aí cruzando esse filosofia e literatura, né, e algumas coisas de ciência cruzando esse caminho. E também é o que me levou muito a me interessar por ficção científica, ficção especulativa, né, o que a gente chama de ficção especulativa, que é um cruzamento entre ciência, filosofia e literatura, né? Então acho que tem muita coisa instigante, boa para a gente pensar o mundo a partir disso, né? Mas acho que é isso, Celso. Na verdade,
O primeiro livro que eu lembro, que eu tenho notícia de ler, de ter prazer e de descobrir, era uma enciclopédia de ciência que a gente tinha em casa. Eu vi os outros planetas, as galáxias. Aquilo, eu era criança, né? Ficava debruçado no chão, lendo, vendo aquelas imagens, e aquilo me fascinou muito. Eu acho que o primeiro estopim para buscar literatura, filosofia, esse tipo de reflexão, veio daí. Mas isso, putz, com 5, 6, 7 anos de idade. E depois, com 12, 13 anos, que eu comecei a ter uma consciência maior mesmo do que a literatura, de escrever com mais frequência. E aí, de lá para cá, não fui abduzido pela literatura, pelas letras, pela ficção, pela filosofia. E Mas que legal tô esse aí, né? cruzamento que você fez, né, de Sim, literatura, filosofia e ciências. Estou com inveja, só de você falar, estou com inveja. Eu gostaria de saber um quinto de tudo isso que você sabe, é, porque eu acho, eu me colocando aí no teu lugar, eu acho que eu ia ficar feliz se eu soubesse o que você sabe. é difícil, né? Assim, a gente tem que ir muito na transversal, né? Tem que exercitar muito um tipo de pensamento transversal, transdisciplinaridade. Mas eu gosto disso, eu acho que é desafiante, é prazeroso, né? É legal, assim, tentar cruzar saberes, cruzar obras, né? Fazer analogia entre obras, isso sempre me... Acho que eu sempre gostei muito disso. Acho que, no fundo, é uma coisa de prazer mesmo, não é tanto uma coisa de... Não é nenhuma ambição intelectual, acho que eu não sei pensar de forma diferente. Muito bom. Vamos lá. A gente vai conversar Uhum. sobre outras maneiras. Eu não entendi direito o que é filosofia. Não, filosofia não. Você falou. A Tem dois ficção tipos de especulativa. ficção científica e especulativa. Eu não sei qual é a diferença entre um e outro, você vai ter que explicar. Mas, Pode assim, deixar. nós estamos dentro dessa história de reinventar o mundo, né? Utopia, distopia, ou Uhum. reimaginar o mundo. Para o lado bom, para Sim, o lado ruim. Nem sei se é bom e ruim que é a palavra, mas sim. Uhum. vamos falar um pouquinho. Me explica um pouco também, antes de tudo, explica essa história da ficção que não é científica. Que é a ficção que não é científica, né? Não, em primeiro lugar, assim, aqui tem um debate, né, na ficção científica sobre em que medida esse termo ele não é muito bom, porque ele atrela muito a ficção, a literatura à ciência. E se nós formos pensar, né, o ser humano ele já vive de aparelhos técnicos de ciência desde a sua origem, né? Então a domesticação do fogo lá pelos primeiros hominídeos, né, dezenas de milhares de anos, na verdade até milhões de anos já, né, a domesticação do fogo, ela já é uma tecnologia, né? Então todas as histórias, então a condição de possibilidade de contar histórias ao redor de uma fogueira, ela já está inscrita num corte tecnológico, que é a domesticação do fogo. Então é difícil a gente separar o que é a ficção. Então o uso de óculos, né? Não sei, o filósofo Spinoza, né, judeu que nasceu em Portugal no século XVII, ele era polidor de lentes, né? Então você tem no século XVIII o Voltaire falando dos óculos. O óculos é uma tecnologia. Se eu tiver um conto ficcional que fala sobre o uso de óculos, lentes, telescópios, né, ou modos de ver, micro, macro, no fundo é como se eu já tivesse uma ficção científica, né? Então esse que é o termo. Então alguns autores, né, e aí um autor que eu gosto que é o Adam Roberts, que ele é um autor de ficção científica e tem uma excelente que eu recomendo ao espectador e ao ouvinte, é uma excelente história da ficção científica. Ele, por exemplo, ele vai buscar lá nos gregos, nos antigos, porque ele acha que a ficção científica não nasceu com a ciência do século XIX. Ele critica essa história, né, de que a ficção científica nasce ali com a ciência, né, Drácula, da Mary Shelley, né, o Frankenstein. Frankenstein, né, que nasce ali no século XIX. Então ele vai buscar as utopias, distopias, imaginações de mundo da antiguidade. Então Giordano Bruno na Renascença, falando da pluralidade dos mundos, do universo virtualmente infinito, e para ele isso é ficção científica. Então ele, assim, o que para a gente não cair nesse tipo de dificuldade, eu tenho chamado de ficção especulativa. O Ah, especulativo, né, speculum em latim é espelho. Então, sempre que a gente prisma a realidade, a gente produz espelhos, né, que multiplicam a realidade, a gente está pensando de um modo especulativo. E aí eu gosto mais, né, do termo ficção especulativa, porque ela inclui a ficção científica e inclui todo tipo de especulação que não envolve diretamente a ciência,
mas que tem algum tipo de reflexão sobre mundos possíveis, o que é a realidade, o que não é. E aí a gente cai numa outra dificuldade, que é recortar o que não é especulativo, né? É Porque claro que daí qualquer romance também é especulativo. tudo, né? E aí o desafio acaba sendo o contrário, né? A gente não peca pela restrição, mas peca pela abrangência. Mas basicamente é isso, essa que é a diferença. Aquela grande escritora canadense, né, a Margaret Atwood, autora do Conto da Aia, né, que eu quero até falar um pouco sobre ela, que ficou muito famoso agora com a série de televisão The Handmaid's Tale, né? Ela não gostava, ela se diz uma autora especulativa, porque ela associa algumas coisas da ficção científica muito assim com extraterrestres, com entidades de outros planetas, e ela não tem interesse nisso. Ela tem interesse em investigar o potencial maléfico, diabólico, né, maligno da humanidade do ponto de vista especulativo, criando distopias, criando utopias às avessas, né, criando mundos assim, são de muita violência institucionalizada e tudo mais. Então é mais ou menos isso. Né? Já entendi. Então vamos lá, vamos tentar fazer um pouquinho essa historicamente, né? Se a gente consegue pegar assim as utopias e as distopias, e se tem algum sentido, por exemplo, quando a gente está muito ruim, a gente cria utopias, ou se a gente está muito bem, a gente cria distopia, ou se não tem nada a ver, se não tem essa relação. Vamos conversar sobre isso. Eu acho que você já entrou num ponto aí que é central, né? Que até, assim, uma coisa que pode parecer banal, mas que eu gosto, né? A gente pensar na etimologia, né? O topos, né? Em grego é não lugar. Então, se a gente for pensar, na verdade, todos os seres vivos, toda a realidade tem um lugar situado, vital. Um animal no meio do cerrado, ele tem um lugar. O ser humano, as bactérias têm um lugar. Então é interessante, né, quando a gente fala da utopia, que é imaginar um não lugar. E aí nós entramos nessa, e aí talvez o primeiro critério de definição do que é utopia, eu acho que ela está ligada a um idealismo radical, né? É uma forma, é um outro da realidade, algo que não existe, né? E então esse eu acho que é o primeiro termo, né, que concerne a utopia que a gente pode definir. Todo pensamento radicalmente idealista, que pensa em alguma coisa que está fora da contingência, fora dos lugares situados, habitados, né, pelos seres vivos, com as suas contradições, com os seus problemas, é um pensamento utópico, né? E um outro ponto, que eu acho que pode definir utopia, é a ideia de perfeição. Então, também, etimologicamente, o perfectum, né, é aquilo que foi feito, está pronto. Então, a ideia da utopia é algo que é mais ou menos, ele é ideal e ele é um mundo que está pronto e acabado em si mesmo, né? E talvez esses sejam os grandes estímulos que o pensamento utópico nos dá, porque ele nos salva, né, desse naufrágio que é a vida, né? A gente, como você mencionou, talvez os momentos que a gente esteja mais angustiado e se sentindo mal, é muito bom imaginar que existe um mundo que seja perfeito e ideal. Né? E aí, Posso porque... te interromper um minuto? Ao Claro. mesmo tempo que você estava falando, é autoritário também, né, do ponto de vista, porque ele é dado, ele não vai se modificar, tá certo? Então, exatamente. as utopias são sempre autoritárias, é isso? Me passou isso agora. Eu acho que sim e não. Né? O meu ponto de vista é o seguinte, né? A gente tem uma visão de que a utopia a gente acaba atrelando, existe uma crítica, né, dos pensadores conservadores, que eu uso conservador no sentido bem técnico, né, do conservadorismo britânico, uma crítica que aloca muito assim o projeto utópico à esquerda e ao marxismo, né? Então, como se fosse uma ideia de um mundo que está por vir, é um mundo ideal, né? Então, esse raciocínio ele tem um pouco de alguns problemas centrais, né? Um deles é que existem muitas utopias conservadoras, que é a utopia de um mundo que se perdeu e que a gente precisa restaurar. Então, essa dicotomia, essa crítica, né, imaginação, primeiro que Marx não é todo utópico, né? Na verdade, o socialismo utópico é uma fase inicial de Marx. Se a gente for pegar o Capital, é um livro sistêmico, né? Um economista liberal, ele leu o Capital para detectar contradições do capitalismo e do liberalismo.
Ele não está pensando em utopia. Então, por isso que o Marx é um clássico, né? Então, acho que tem uma falha aí que eu não gosto. É um primeiro problema, né? A gente tem que dissociar a utopia de marxismo e de pensamento utópico do que a gente convencionou chamar de pensamento progressista, de esquerda, né? E situado no futuro, porque existem essas utopias regressivas, que é a utopia de buscar o antigo, de buscar um mundo e de dar que esse mundo perfeito e ideal ele estava no passado, né? E aí depois, se quiser, a gente pode falar um pouco disso na literatura, né? Tem alguns O autores classicismo que foi isso, né? tematizam isso, né? Oi? O classicismo foi isso, né? Olhar lá para ou vários, né? Exatamente. Estou dando um exemplo. Não, mas é isso. E lá nos gregos, né, já tinha aquela ideia da a idade de ouro, né, a idade de ferro, de bronze, de ferro, né, e aí é toda essa noção das idades, né, lá no Hesíodo, no poema, né, na Teogonia, ele já está tematizando e dizendo que existe uma idade de ouro que está no passado. A Então, gente tudo o que a gente vê na Alemanha, né, nós vimos na Alemanha no interregno ali que foi gerar, né, o nazismo, né, o que os alemães chamam de revolução conservadora, uma revolução contra a modernidade e de restituição de tempos anteriores, e de idealização e de perfectibilidade de tempos anteriores. existe uma ideia, ela é quase religiosa nesse sentido, do anjo Sim. decaído, tá certo? Assim, Uhum. que somos anjos decaídos, ou seja, em algum momento fomos perfeitos e a gente vem só piorando, piorando, piorando. Então, essa é uma utopia para trás, né? Exatamente. E aí mesmo essa ideia mesmo, né, de que a gente perdeu algo, a ideia de anjo caído, e isso também está inscrito, daí tem até é muito longo, né, esse debate, mas até a relação entre utopia e paraíso, né? Nas diversas religiões, né? As soteriologias, como nós dizemos, né? As soteriologias são discursos, narrativas de salvação. Salvação do indivíduo, a salvação da alma. Eu vou para um mundo melhor, seja esse mundo o jardim de Alá, dos islâmicos, seja esse mundo um paraíso cristão, seja esse mundo algum outro transmundo pagão, de alguma outra religião, do hinduísmo, seja esse mundo você sair da samsara, que é a roda das reencarnações para os budistas. E aí, só que aí é uma bifurcação grande, né? Porque daí a gente já trabalharia já. Mas eu acho, viu, Celso, que essa ideia mesmo seja do paraíso ou da utopia, ela está muito ligada. Tem um livro muito importante de um filósofo australiano chamado John Passmore, chamado A Perfectibilidade Humana. Eu acho que, então, é por isso que eu acho que o pensamento utópico está sempre ligado a essa noção de perfeição. E ele vai rastrear como isso se dá na história da filosofia. Na literatura, nós temos a primeira obra literária da humanidade, que é Gilgamesh, que é um mito sumério, né? Que data de 3.500, 4.000 a.C., mas pode retroagir a mais do que isso. Então, temos aí praticamente 6.000 anos daí para trás. E é antes dos Vedas, né, indianos, antes da literatura ritual do hinduísmo, né? É a primeira obra literária da humanidade. E lá existe já um projeto de imortalidade. O segundo ciclo da jornada de Gilgamesh é em busca da planta da imortalidade biológica, em que ele vai adquirir a sua imortalidade não pós-mortem. Ele vai ser um ser imortal. Ele é 2/3 divino, 1/3 humano, ele precisa erradicar a parte humana dele, ou seja, essa planta tornaria-o um deus na Terra. Se nós formos pensar, isso tem a ver, não tem, eu vejo aí um pouco um projeto utópico também, que é um pouco a utopia da tecnociência, a utopia da biotecnologia, que são utopias também, que é o modo de você viver uma vida perfeita, um corpo perfeito, num mundo perfeito, né, sem contradições. E aí, para mim, aí também é o momento em que também a utopia e a distopia elas conversam. Por isso é que um outro problema que a gente tem que enfrentar é de tirar toda essa acepção positiva de utopia. A distopia, ela é a utopia de alguém. Ela pode ser a utopia de alguém. Um mundo que realiza a utopia de um pequeno grupo pode ser um mundo distópico para a maioria esmagadora da população. É interessante isso que você está falando. Então, nós fizemos um programa sobre Gilgamesh que foi super interessante. E também fizemos um programa sobre o livro Utopia e tal.
Legal. Mas eu não tinha esse olhar aí que você está colocando. Era o olhar, pelo menos que eu consegui aprender, foi mais essa coisa histórica, que tinha coisas que depois a Bíblia puxou, né? O dilúvio e papapá. Isso mesmo. Todo mundo coloca como uma coisa escrita por Deus, mas já É. Deus escreveu antes, então, Escreveu, né? E escreveu num texto profano, né? Que não é de um texto exatamente sagrado, né? Outro lugar. Depois fizeram um puxadinho, assim, né? E colocaram no texto sagrado, mas começou antes. Né? Exatamente. Era mais por esse lado. Mas é interessante isso que você está colocando. E essa sensação que me deu, e que eu não tinha, só me deu a hora que você falou, Utopia para mim era um lugar legal, né? Um lugar bom. Mas, mas me passou isso. Como ele é fechado, ele é imutável, e ele é uma imaginação de alguém ou de alguém, é autoritário sempre. Sempre será autoritário. Por mais o perfeito é autoritário. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu achava legal essa história de buscar o perfeito. Eu estou começando a não achar depois que você falou. É sério, sério. Porque o perfeito é sempre autoritário. O perfeito, ele está desenraizado da vida, né? A vida é imperfeição constante, né? A gente está o tempo todo lidando com imperfeição. E a perfeição, no fundo, é morte, né? A gente só termina, nós só somos perfeitos quando nós acabamos. Daí já se perfez, né? Todo o processo. Então, todo o processo vivo, ele é contraditório, né? Ele é multifacetado, ele é dissonante. Então, eu não sei, eu sigo muito uma linha chamada filosofia pragmatista, do pluralismo, né? Então, para mim, eu sempre penso as coisas a partir desses dois pontos de vista. E do ponto de vista pluralista, quanto mais dissenso, controvérsia, debate, antagonismo, melhor. Né? Então, às vezes, a gente pode até se assustar um pouco com um nível de ruído que a sociedade contemporânea tem, mas eu acho que eu ainda prefiro o ruído ao silêncio. O silêncio é uma forma de morte. E daí é sinal de que os canais estão interditados de fato. Né? Ninguém está conseguindo mostrar aquilo que está incomodando. Ao mesmo tempo parece que a gente tem uma incapacidade de conviver com essa diversidade, né, de uma maneira geral. Estou falando como humanidade, não pessoas físicas. Sim, sim. E a gente acaba tendo que escapar, né? Então, também a utopia e a distopia são maneiras de escapar com a nossa incapacidade de conviver com essa pluralidade, não é isso? De conviver com a pluralidade, com a contradição, com o dissenso, o dilema, né? Conflitos. Então, eu não sei, isso é um pouco... A gente pode dizer até que isso é a utopia democrática, né? A utopia democrática é a ideia de que todos os dissensos e divergentes e antagonismos, eles vão conseguir conviver juntos. Mas eu não acho que não é exatamente utopia, porque estaria mais próximo de uma realidade pluralista, de contradição, né? Nós não estamos num não lugar e também não estamos num lugar perfeito. E isso, não sei, eu não consigo, eu sempre penso a partir desse ponto de vista. Você Tem um acha filósofo possível muito importante, né, o Karl Popper, que no livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, ele traz um pouco desse debate, e os inimigos principais dele são Platão e Marx. Então, o Popper, ele conseguiu criar uma crítica da perfeição, né, e uma crítica das sociedades fechadas, o que ele chama de sociedade fechada, e ele bateu tanto nos conservadores quanto nos marxistas, né, porque ele bate dos dois lados, tanto naqueles que idealizam a República de Platão, ou idealizam a tradição greco-latina, ou idealizam a tradição de Jerusalém, do cristianismo, quanto também na tradição marxista, que também trabalha com essa noção também de um mundo, né, de uma mudança do mundo. Eu gosto dessa visão. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado só para pensar também que reivindicar melhores condições de vida, equidade, justiça, não é necessariamente utopia, né? E a gente tem outros vias de pensar. Eu posso querer um mundo melhor sem ser utópico. Né? Eu acho que a utopia ela pode até atrapalhar, porque daí a gente não consegue fazer acordos, porque se os acordos tiverem fraturas ou problemas, nós vamos nos eximir de fazer o acordo porque a gente vai esperar uma condição ideal de possibilidade, de temperatura e pressão. E nesse sentido, a utopia ela pode ser extremamente nociva justamente para a construção
de um mundo melhor, né? Uma melhora gradativa, Gradativa, né? Parcial, né? Um pouco política do possível, né? Tá, vamos falando então, a gente fugiu um pouco da literatura em Tá. si, mas é assim que funciona o programa, tá? Beleza, Funciona não, desse claro. jeito. Vamos tentar voltar na literatura. Uhum. Aí a gente tem o livro, né, Utopia, que Uhum. talvez ele funda a palavra, não, né? Não sei. Não, eu acho que teria que retroagir, mas certamente lá nos gregos já existe, né? E talvez exista também um pouco a noção, né, mas acho que a palavra utopia já é usada já pelos gregos. É que o Thomas Moros ele estabiliza mesmo, né, com aquela é uma obra que dá um peso, uma ancoragem, né? E isso é um fenômeno, eu acho, do Renascimento, né, e também de retorno aos gregos, mas a Cidade do Sol de Campanella, né, algumas narrativas também de outros mundos, né? A ideia mesma do homem vitruviano de Leonardo, a ideia de um homem no centro do universo, né? A ideia da centralidade humana no universo é uma ideia utópica, é uma ideia de construção de perfeição. É submeter a imperfeição da natureza à perfeição humana, né? Então o homem vai construir a natureza à sua imagem e semelhança, como um pequeno Deus. Isso é utópico, né? E tem destruído a natureza. É. Mas essa ideia, que parece uma ideia importante, é uma ideia importante do ponto de vista do homem passar a se enxergar de outra maneira, inverter com a coisa do divino, no final das contas também deu a permissão da gente fazer da natureza aquilo que a gente bem entende. Sim. Opa. Que é uma distopia, sério, no final. Que chega no final como distopia, né? Como destruição. Pode chegar, né? Mas acho que é isso, né? No Thomas Moros ele estabelece o termo, mas Cidade do Sol, outras obras, né? No século XVII também, eu acho que algumas obras do século XIX, e daí já entra propriamente na ficção científica, por exemplo, né? Uma relação muito embaralhada entre utopia e distopia, é o Admirável Mundo Novo, né? Do Huxley. Porque, no fundo, ali nós vemos tudo funciona perfeitamente bem, né? E a crítica de fundo e a ironia do Huxley é essa, né? Todos ingerem o soma, tudo transam muito, né? Como uma forma de desoneração da libido lá. Então, não tem nenhuma interdição sexual do corpo, mas no fundo, então parece que tudo está super bacana, né? Mas é um mundo que está disfuncionalizado, né? Uma forma de controle, né, no Tudo final. é controle, é. A cidade estava estruturada com uma falsa felicidade, sei lá se eu posso chamar desse jeito, como uma forma de controle, né? Esse era o medo dele. O medo do George Orwell era exatamente o controle absoluto ali, né, da militar e tal. Sim, sim. Então os dois tinham utopias, né, mas com abordagens diferentes, né? Exato. Eu acho até, né, eu tive um professor que dizia, né, falando sobre o Deleuze, né, e falando sobre o filósofo Gilles Deleuze, né, e se é possível controlar pelo prazer, para que controlar pela dor, né? Então, nós podemos construir sociedades hedonistas de prazer 24 horas por dia, que elas sejam sistemas de controle sofisticados, neurológicos, bioquímicos, de processamento mental. E aí é muito difícil nós identificarmos o inimigo, né? Porque não é um inimigo que é um soldado, não é alguém que está com uma palmatória, não é alguém que está me trancafiando em casa, está me impedindo de gozar, né? É alguém que está me estimulando a gozar ininterruptamente. Então, acho que isso vai um pouco para essas misturas, né? De utopias e distopias. Em Roma, panis et circenses era uma maneira inteligente de fazer isso. Muito bom. Vem de lá. Quer dizer, vem de lá não, foram eles que inventaram, mas... Eles que inventaram, assim, mas lá eles já deram uma forma para isso, né? Exatamente.
E aí, qual que você hoje, você chegou a citar no começo a Margaret Atwood, que é muito forte, né, a distopia que ela cria, porque muito real parece, ou muito possível, talvez não sei se a palavra é real, muito possível essa coisa que está acontecendo agora. Parece que o mundo está caminhando para uma coisa assim, é um pouco assustador a ideia de uma seita religiosa que acha que sabe qual é a solução do mundo, mas aí tem aquelas questões da fertilidade, etc, etc. Mas assim, você falou que queria falar especialmente sobre isso. Qual que era a tua ideia? Ah, tá. Não, é mais nesse sentido, né? A gente criou-se um certo imaginário, né, a partir do século XIX, e a ficção científica, ela, às vezes, ela é herdeira desse imaginário. Como se tudo de terrível, né, do que viesse, estivesse por vir, estivesse muito ligado à ciência, à tecnologia. Depois a gente passou a bomba atômica, a guerra, né? A guerra cada vez mais mortal por conta dos instrumentos bélicos, técnicos, a destruição da natureza por conta também de uma expansão técnica. Então, eu acho que existe um certo imaginário que eu acho que é um imaginário romântico, que ainda está preso ao século XIX, que é um imaginário antitécnico, tecnofóbico, que acredita que a tecnologia ela sempre é alguma coisa negativa. E por isso as distopias elas estão muito ligadas, né, ao avanço tecnológico na ficção científica. E eu acho muito genial, né, da Margaret Atwood. Eu sou fã da série, do livro, eu acho os dois assim excepcionais, porque ela abandona isso. Ela percebe, eu acho que a grande sacada dela é que ela percebeu que a distopia ela não precisa estar atrelada à tecnologia, à ciência. Ela pode ser uma reedição de utopias regressivas, você trazer lá de trás, tá na Bíblia que a Aia, né, um personagem, ela extrai da Bíblia isso, tá lá, né, que era infértil, ela pegava a aia dela, institucionalizava o estupro, né, porque na verdade é um estupro institucionalizado, para poder gerar um filho ritualizado, para gerar um filho o qual ela vai roubar, ela vai se expropriar ainda do filho daquela que foi estuprada ritualmente, institucionalmente. Está na Bíblia. Então, a ideia tem uma coisa na ficção científica que é o que a gente chama de princípio de extrapolação, que é de tomar um elemento, que pode ser um elemento isolado, e projetar esse elemento, imaginemos que esse elemento esteja homogêneo e regrado e legalizado em todo mundo. Essa extrapolação pode gerar muitas distopias, e é isso que a Margaret Atwood faz, tanto que numa entrevista ela diz que não há nada no livro que não tenha existido. Então, no fundo, ela só vai ver coisas que já existem na humanidade e projetar isso num futuro extrapolando. Então, pegando o problema da fertilidade, como é que a gente resolve o problema da fertilidade? E aí não é mais a distopia científica, né, tecnológica, é constituindo lá as aias, né, essa teocracia que vai legislar sobre o corpo das mulheres, né, e institucionalizar o estupro das mulheres que são férteis. Então, se a gente for ver essa narrativa dela, não tem nada de técnica, assim, na verdade. É um mundo teocrático, né? Um mundo que foi uma disrupção, né? Um colapso, que foi instaurado um mundo teocrático bastante antigo, né? E é uma idealidade de que a moral, os valores, Deus, a religião, tudo isso está acima de qualquer suspeita. E aí, mas para quem acredita que a moral, Deus e a religião estão acima de qualquer suspeita, isso pode ser uma utopia, mas não para todo mundo, né? E lá mesmo no livro as pessoas, alguns vão se questionando, mesmo aqueles revolucionários que tomaram o poder vão se questionando, será que é isso? Será que não é? Agora, a gente, quando você estava falando que a gente está sempre associando a uma questão tecnológica. Ao mesmo tempo, pode ser a sensação assim, a tecnologia vai acabar com os empregos, né? Um pouco o que se conversa hoje, não em ficção. Estou falando agora já nos jornais de economia, né? Na seção de economia, tá certo? Isso mesmo. E não vai perder.
é, é difícil você não ter essa sensação, né, de que a tecnologia, no final, ela, ao Uhum, mesmo tempo que ela traz coisas boas para a gente, ela nos leva para uma situação ruim. Caso vá acontecer isso, uhum, né, da tecnologia substituir, parece que é inexorável que aconteça, uhum, você não acha uhum. natural que as pessoas tenham medo? Sim, sim, eu acho que sim. É, é um pouco o ser humano é um animal medroso, né? Assim, do ponto de vista da evolução, né? A gente, né, desde as cavernas lá, desde que o humano se especiou, né, no sentido da evolução das espécies, o medo é um patrimônio muito valioso, porque ele foi central para a sobrevivência, né? Então, e isso eu percebo muitos discursos de ódio hoje em dia, eles capitalizam o medo, né? Porque eles, na verdade, eles sabem que o medo é uma estrutura fundamental da espécie humana, é atávico. Ninguém consegue erradicar o medo. O medo ele está sempre lá. E o que é curioso é que o medo ele está sempre também, ele é mais proteico, ele muda de forma. Eu posso ter medo de várias coisas, eu posso ter medo de coisas invisíveis, eu posso ter medo do meu vizinho porque ele materializa uma ideia, então eu posso ter medo de um futuro que nem aconteceu. Ou seja, eu posso também antecipar uma distopia que sequer existe, mas ela já existe para mim e isso já me atemoriza. Então, eu não sei, Celso, eu acho assim que a questão do medo da tecnologia é que houve, talvez não seja técnica, né, mas houve uma espécie de, a gente está vivendo um desencaixe entre a nossa capacidade de assimilação da técnica e a nossa capacidade de produzir técnica. Por exemplo, né, uma Hum. coisa que eu tenho visto muito dessa dificuldade que a gente está tendo de entender o que acontece no mundo hoje, né? Muitos guerrilhas de discursos, guerrilhas de narrativas, né, fascistas e comunistas e isso está muito difícil de equacionar, né? Quem diz que sabe exatamente o que está acontecendo, eu acho que está mentindo. Mas o que é isso no fundo? É uma quantidade de informação e de absorção de informação que a mente humana ainda não foi adaptada para isso. Nós não temos adaptabilidade ainda perfeita. Nosso processamento mental não consegue conviver com 59 grupos de WhatsApp e não sei quantas milhares de informações todo dia em celular, televisão, né, internet. E aí eu acho que existe esse medo, então, o medo é da tecnologia, mas não é exatamente a tecnologia. Porque até seguindo a antropóloga Donna Haraway, né, que é a autora da teoria ciborgue, é muito difícil você separar o que é humano e o que é tecnológico. Eu volto à questão do fogo lá atrás, né? Por exemplo, antibióticos, né, penicilina, tratamento preventivo, né? Aquilo que o sociólogo Norbert Elias chama de processo civilizatório, é até uma maneira, por exemplo, de você, a humanidade, tomar mais banhos por dia, evitar bactérias. Tudo isso é tecnologia, né? São modos artificiais de organizar a vida. É o que ele chama de segunda natureza. É uma camada, é um envoltório, né, que o humano tem. E eu acho muito difícil assim separar o humano desse envoltório, né, o humano da técnica. Então, o que eu sinto, assim, o medo, ele é um medo que pode se direcionar para a técnica, mas eu acho que a gente corre o risco, às vezes, de cair naquele problema dos ludistas do século XIX que quebravam as máquinas, né? Achando que a máquina é que estava sendo a origem do desemprego. Tudo bem, é lógico que hoje em dia é bem difícil. No nível de desemprego, o impacto é muito grande, né? E a acomodação de uma mão de obra específica que vá conseguir, né, o tempo hábil de formação dessas pessoas, uma coisa que pode inviabilizar quase uma, duas gerações, né? Muito complexa a situação. Mas eu acho que quando a gente vai para a tecnologia como inimigo, eu acho que a gente acaba atirando no alvo errado. Eu acho que a questão é outra, às vezes. Eu acho que às vezes a questão é muito mais política do que tecnológica, porque tem toda essa dificuldade também da gente mensurar como utopia e distopia. O lado positivo e negativo da técnica, eu fiz vários exercícios já tentando separar o joio do trigo, não tem como separar.
Ela é ambivalente por natureza. Eu entendo perfeitamente. É um instrumento, tá certo? Ele pode ser utilizado, depende de como nós utilizamos o instrumento, não é isso no final. Mas você está dizendo também que nós não estamos tendo capacidade de absorver a velocidade das transformações tecnológicas. Uhum. E que, então, quando você fala isso, diz o seguinte, então, nós somos um macaco que não está sabendo usar os instrumentos direito. Vai dar errado, então, tá certo? Então, a chance de dar certo é mínima. Se você tiver correto, que a gente não está aparelhado, né? Se esse macaco não está aparelhado para usar as ferramentas que ele mesmo cria, que é meio louco isso, mas como é que eu não estou aparelhado para usar uma coisa que eu crio, né? Sim. É maluco, mas é assim. Então vai dar errado no final, não é? Tá, eu entendo o que você está querendo dizer. Então, de novo, a gente daí precisaria fazer uma antecipação aí, pensar especulativamente, né? Ou seja, antecipar os futuros aí possíveis. Imagino assim, se nós formos ver, né, o que houve, o ser humano no campo, né? Ele viveu, não sei qual que era o modo de trabalho no campo. Talvez nós estejamos há 10 mil anos. Tem sociedades que estão no Neolítico ainda. E tem pessoas que trabalhavam no campo no século XIX que tinham rituais ou cotidianos de ciclo da natureza que estavam lá alguns, talvez centenas de anos, até milhares de anos. A disrupção, né? Por isso que eu não gosto da palavra revolução, que eu acho que a revolução, mas eu gosto da palavra cesura. Cesura é um corte muito grande mesmo, né? Um corte muito grande de tempo. Quando a gente vê a narrativa humana assim como um ponto de vista grande, né, assim dezenas, centenas, milhares de anos, né, a cesura é essa revolução, esse corte muito grande. A gente precisa imaginar que esteja havendo uma cesura agora, e aí seria uma disfunção total da produção da técnica e da capacidade de usá-la. Eu não sei se eu sou otimista, mas eu acho que existe um mecanismo regulador nisso. Em primeiro lugar, assim, o mundo não é mais um mundo... uma tribo que exterminasse uma outra tribo numa guerra, ela dominava o território e ela não era afetada pelo extermínio daquela outra tribo na guerra. Então, tem coisas que a tecnologia cria também, que são essas redes, né? Tudo fica muito conectado e que acaba gerando uma espécie de contingenciamento do conflito. Então, eu vejo pouca probabilidade assim de haver de fato uma coisa assim muito catastrófica mesmo. Eu vejo pouca probabilidade, não sei, posso estar muito redondamente enganado. Mas hoje em dia o atentar contra o outro é um suicídio em algum nível. E eu não sei se é uma questão ética ou se o ser humano de fato tem uma consciência maior, não é isso. Ele continua sendo um chimpanzé com a ferramenta na mão, mas é um chimpanzé que ele tem um pouco de consciência de que um extermínio do outro pode ser um extermínio coletivo. E o que pode haver, assim, é a gente ter uma minimização de conflitos, digamos, de ordem mais de violência literal, de morte. Estou pensando nas guerras, no sentido da guerra até a Segunda Guerra Mundial. E um aumento exponencial de violência simbólica. Cada um de nós, com a sua mente hackeada, né, pelas tecnologias, com sistemas de controle aí de dados enormes, né, assim, praticamente o mínimo de privacidade vai evaporar. Nós vamos ser bastante violentados nesse sentido desses sistemas de dados que vão nos controlar. Tudo isso também é especulação, né? Não tem como saber. Mas não é exatamente um mundo que me agrada particularmente. Não, de jeito nenhum. Para mim é uma distopia que vem acontecendo na realidade. Né? Então, essa é isso que eu estou falando, assim, as pessoas vão perder o emprego, a gente vai ser controlado, mas que serve tudo isso, então?
Você que é um pouco filósofo, um pouco literário, mas assim, para que serve então tudo isso se a gente está caminhando para esse lado? Sim. É um beco, por isso, eu não sei, eu costumo, aí talvez a gente precise mudar um pouco a linha, né, do raciocínio. A gente pensa muito, talvez o problema da utopia seja que ela pensa em um mundo, né? Como vai ser o mundo? E aí volta a questão pluralista, a visão pluralista. Talvez a gente no planeta Terra a gente vai ter muitos mundos possíveis ou muitos mundos diferentes, né? Pensar nesse um sistema de controle de cima para baixo em que todo mundo vai ser marionete desse sistema, eu não consigo acreditar nisso. É claro, a gente vai continuar tendo divisão social, socioeconômica, hierarquia, vai ter problemas, vai. Mas sempre que eu penso nessa, talvez um problema chave da utopia, que ela seja autoritária, porque a gente sempre está pensando um pouco em um universo centralizado por alguém, seja o George Orwell pensando num Estado, né, que é a visão dele anticomunista, né, esse grande leviatã, esse Estado que controla todo mundo, né, ou seja a crítica do liberalismo, né, e do utilitarismo lá do Aldous Huxley, no Admirável Mundo Novo, né, nós estamos sendo controlados pelos nossos próprios afetos, né? A gente está realizando o nosso desejo e o capitalismo está nos controlando. Uhum. Acho que ainda são componentes assim, eles são mundos muito homogêneos, é isso que eu quero dizer. E eu não sei, eu aposto um pouco de que eu volto a apostar na coisa do pluralismo. O ser humano não consegue ser homogêneo. A gente sempre vai lidar com ruído, com mundos pequenos, com rebeldia, com colapsos, com insurgências. E aí, esse mundo ele vai se pluralizar, né? Então, não consigo imaginar assim. Eu acho que quando a gente pensa em um mundo todo controlado, eu acho que a gente ainda está usando esse imaginário da utopia barra distopia, como se tudo tivesse sendo controlado por um ponto único, um único agente controlador. E eu não sei. Estou tentando fazer um exercício aqui com você, Celso, Então, tomara um que você esteja exercício de certo. otimismo aqui, porque eu gosto sempre de pensar em saídas, né? Eu não sei, eu gosto como é a visão pragmática, né? Pragmatismo eu não tenho, não gosto assim de aporias, de beco sem saída. Eu sempre tento imaginar o que é possível, ainda que seja uma portinha, né? Mas é difícil. Aí esse cenário que você coloca, aí você está me, me desafiando, assim. Eu não estou É, conseguindo sair disso. então, porque né, se a gente se tem esses gaps todos e a É. tendência, se a gente as empresas de tecnologia, inclusive essas aqui que a gente vai, onde vai sair o nosso vídeo no Uhum. YouTube, né, que é Isso. o Google, Uhum. a tendência é de concentração, a tendência não é de diversificação, não é essa, Uhum. né? Não é. A tendência Uhum. é de homogeneização, concentração de poder, concentração de riqueza, concentração de Uhum. seja lá do que for, a gente não está caminhando para ele. Pode ser que mude, não, Uhum. né? Mas a seguir o caminho, eu Uhum. acho muito difícil chegar nessa diversidade que você está falando. A não ser que a gente esteja falando de Marte, a não ser que a gente esteja falando de É. outros planetas. Tá certo? Que Uhum. também acho que não, porque vai ser habitado pelos humanos que costumam fazer as Sim, mesmas coisas há milênios. sim, sim, sim. Não é? A gente precisaria ser civilizado por algum extraterrestre que viesse para cá, né? Então, que ia impor a Impor as utopia suas dele, utopias. que horroroso para nós, não é isso? Se a utopia de um humano, a utopia Já é distopia de um ruim, humano já é terrível, imagina a utopia distopia de um ser, de um outro hominídeo ou de um outro ser intergaláctico. não. Então, eu vejo. Não, eu entendo, você está colocando a gente contra a parede, né? Mas eu não sei, eu continuo ainda pensando o Yuval Noah Harari, né, esse autor que eu já ministrei cursos, né, sobre ele lá na Casa do Saber, um autor que eu admiro imensamente, eu conheço muito bem a obra dele. Tem um ponto dele que eu não gosto assim também, né, que eu acho que ele é muito determinista com a coisa dos algoritmos. Os algoritmos somos nós. Assim, se o padrão de consumo, de gosto, de desejo, de intenção da humanidade começar a mudar, os algoritmos mudam. Não é só de cima para baixo, não é uma relação hierárquica. Não é assim de que nós estamos, senão a gente cai num problema
que nós somos marionetes das estruturas de poder. É como se você perde toda a autonomia humana, toda a liberdade, toda contradição do humano, de querer coisas contraditórias. E Eu parece que acredito tudo fica mais nele. muito homogêneo. Eu acho Mas é bem o que você está colocando, assim, eu diria assim, eu prefiro ser honesto e dizer, eu não consigo pensar nessa saída. Porque a tendência é maior mesmo os metadados, né? O Big Data, o dataísmo, sistemas de controle, metacognitivos, robôs, inteligência artificial, tudo isso, quem estiver dominando isso, vai dominar tudo. claro, esse é o poder, tá certo? Ainda o que eu sempre tento exercitar, né, com os meus alunos também, é que a gente não pode ter a visão romântica. Quem domina não é um empresário, não é um humano, não é um grupo, não é nem uma oligarquia. Quem domina são redes que controlam esses dados, que controlam esses sistemas. E eles podem ser até anônimos. Já é difícil a gente rastrear o inimigo hoje em dia, né? Ou quem é que está exatamente no poder. A banalidade do mal da Hannah Arendt já se exponencializou infinitamente. Eu não estou mais lutando contra um inimigo que é facilmente detectável. A gente está lutando contra o filósofo Willem Flusser, né, cuja obra completa eu estou organizando com meu colega Rodrigo Maltos Novaes. Ele usa uma imagem que eu adoro, né, que ele chama de cebolas de algodão. E ele está falando da sociedade que ele chama de telemática, sociedade técnica. A cebola de algodão é quando você vai descascando a cebola, e a cebola você chega no centro dela, né? Então, o centro é alguém que está me controlando, um sistema, um banco, um sistema financeiro. A cebola de algodão, ela vai se esmaecendo e a gente não consegue acessar o centro. Isso é profundamente distópico, né? Porque, de fato, isso aí, a gente não sabe nem qual é a origem dos nossos sentimentos positivos e também não sabe qual é a origem da nossa escravidão, né? Das nossas angústias. Você falou de Marte, né? Eu não sei, porque daí também explorar outros planetas pode piorar a situação. Porque você pode ter uma casta que vai começar a colonizar outros planetas com a qualidade de vida já desenvolvida, grande. E aí, se eu tenho a possibilidade, porque até hoje a gente não tem o fora da Terra, né? Nós temos o fora de territórios. O meu inimigo, ele tem outros territórios. Eu guerreio com ele para dominar o seu território. Então, sempre foi assim. Todos os impérios, os estados, né, as estruturas tiveram esse combate entre territórios. Hoje que a gente tem o planeta Terra, né, todo mapeado, né, reticulado, como dizem alguns autores, satélites, né? De ouvir uma imagem da quantidade de satélites que orbitam a Terra fica toda, ela parece um novelo de lã, né? Com os desenhos. Então está tudo mapeado. Mas se tiver alguma colonização de outro planeta, aqui já pode ser devastado porque aqueles que são detentores do poder já não estão mais confinados à Terra. Eles já têm a liberdade de sair da Terra, como os imperadores tinham a liberdade de deixar o seu território quando eles conquistavam o território alheio. Então, isso também pode gerar outros problemas, né? O que eu acho, sim, é que, de novo, né, eu gosto muito da ideia de contingência. Contingência na filosofia é aquilo que a gente não consegue prever. Seria o que, no sentido cotidiano, a gente chama de acaso. Quando o cientista está no laboratório, mexendo, ele está pesquisando uma coisa, ele descobre outra, totalmente diferente. Isso é radicalmente contingente, é pragmático. Ele está lá, ele não está pensando filosoficamente, ele não está elaborando o mundo, a República de Platão. Ele está pesquisando uma enzima, uma bactéria, uma ligação química. E aí aquilo a gente não tem como prever, e aquilo vai dar ressonâncias e vai gerar outras coisas, né? Então, não sei, também tem esse ponto. Se a gente imaginar que todo o progresso ele vai tender para o negativo, é como se a gente estivesse tendendo a ideia de que toda tecnologia ela vai estar sempre um plus negativo, como se ela não tivesse mais inesperabilidade, o acaso. Ora, é isso que a gente está vivendo, né? A pandemia. Os cientistas sabiam, já estavam prevendo isso há uns 10 anos. Mas
nós, os cidadãos comuns, a pessoa que trabalha aqui no posto de gasolina, ninguém imagina que o mundo ia mudar assim. E a gente não pode, por pior, por mais pesado, estranho que seja isso, né? A gente precisa pensar que pode haver alguns efeitos que sejam efeitos de reorganização social, por exemplo, né? E que podem ser efeitos até positivos. Por mais triste, enfim, pesado que seja dizer isso, assim, né? Mas pode haver, a gente não tem como medir isso, né? Eu posso falar minha sensação? Claro. Que você se agarra numa portinha, falando assim, não, tudo vai dar certo ou não, que não é isso que você fala, mas é assim, pode ser que as coisas deem certo apesar de estar caminhando para dar tudo errado, não é isso? Sim. É. Senão não dá para você aguentar hoje. Essa foi Não a dá para sensação. aguentar o tranco, né? E parece que todos nós precisamos de alguma maneira falar, não, alguma saída tem que ter, Sim. não é? Porque imagina, né? Porque, não sei, por exemplo, né? Aí eu vou muito para Darwin, né? Para mim, Darwin é um dos maiores gênios, assim, né? Daqui 2000 anos nós vamos falar de Darwin como hoje a gente fala de Aristóteles, de Platão. Os animais, a natureza, ela está o tempo todo buscando recursos. Ela não está colocando problemas para si. Ela está buscando saídas. Ela está tentando otimizar recursos, ela está, às vezes, até por intermédio de violência, ela está tentando sobreviver. É aquela máxima filosófica, né? O ser quer preservar em si mesmo. E aí eu não sei, eu gosto muito dessa visão, sabe? Da potência, assim. A vida não pode trabalhar com... Porque até você tem um problema aí, que é se eu trabalho com um beco sem saída, eu já criei o beco sem saída antes do beco sem saída existir. Então, o meu horizonte ele já foi afunilado, e aí depois eu não posso chegar lá na frente e dizer, nossa, o meu horizonte foi afunilado. Eu não consegui realizar, porque eu já estava trabalhando com o horizonte afunilado. Então, é um pensamento especulativo às avessas. Isso, para mim, é distópico. Pensamento especulativo às avessas é eu pensar com coisas dadas. Parece que não. Então, daqui 10 anos vai ser assim. Putz, não tem, então vai ser assim. Então, eu não tenho mais. Então, pronto, já fechei. E aí Fazer, né? depois eu posso até culpabilizar o mundo ou culpabilizar a mim mesmo, que daí seria até um requinte de neurose, né, psicanalítico, assim, de dizer, nossa, tá vendo como eu estava certo? Deu tudo errado. Pô, mas eu pensei no mundo errado, eu dei uma única opção de um mundo errado, eu fiz tudo para caminhar para o mundo errado e agora eu estou dizendo, nossa, o mundo errado. Eu confirmo, né? Um viés de confirmação que você Viés de faz. autoconfirmação. E não sei, a gente está muito nisso hoje em dia, né? Estou trabalhando muito com viés de autoconfirmação. Então, o Harari, eu não vou dizer que ele faz isso, mas ele fala assim, olha, se não mudar o rumo, essas e essas e essas coisas devem acontecer. Mais ou menos isso. Ele não está dizendo que vai acontecer, Vai mas acontecer. ele diz o seguinte, no caminho que nós estamos indo, isso aqui é muito possível, isso aqui é muito possível. As diferenças sociais vão aumentar, as coisas vão acontecer. Isso. Não é isso? Você que Exatamente. tem uma especialidade nisso e tal. Então, e aí é uma eficácia até da distopia, né? Aí eu falei de modo meio jocoso, né? Mas isso que você está falando, eu concordo 100% mesmo. A gente projetar esses cenários, a gente ser muito fatalista até, né? Até catastrófico, é interessante para a gente evitar que isso aconteça, porque já está se prevendo, né? Você consegue projetar isso no futuro e pode servir como um elemento de antecipação, de planejamento, né? Para evitar que Para aconteça. evitar. Então aí é uma função interessante da distopia. A distopia ela pode ser um elemento profilático, né, assim de preparação, né, e a gente ela pode até ser um elemento emancipador para mostrar que a gente tem caminhos possíveis, dado que a gente pode trabalhar com esse futuro que é muito ruim, né? Teve uma questão aí interessante de utopia, distopia, né? Aquele filósofo alemão, Peter Sloterdijk, que eu gosto muito dele, eu estudei no mestrado sobre ele. Em 99 ele tomou parte numa polêmica na Alemanha que tinha a ver com a coisa da eugenia.
E o que ele viu, na verdade, é essa conferência dele, que eu já li algumas vezes, e ele não tem, é óbvio, em nenhum momento ele está defendendo a eugenia, ele está fazendo exatamente isso, ele está agindo por antecipação. Então, a hipótese dele, ele lê um diálogo do Platão chamado Político, e lá nesse diálogo existe a ideia de que o governante ele precisa ter aptidão física e aptidão mental, assim, mental, digamos, cultural, né, estrutural, psíquica e física também. Então, o Sloterdijk ele tem essa hipótese de que a eugenia, a pureza eugênica, né, esse tipo de racismo estrutural, ele é uma corrente do Ocidente e que o nazismo capitalizou isso, mas que a eugenia não morreu com o nazismo. Agora, a eugenia está sendo potencializada pelo capitalismo, por meio da biotecnologia. Então, toda pessoa que tem um sistema de saúde, um plano de saúde bom, pode ser um eugenista em potencial, porque ela pode usar um argumento para poder evitar uma doença hereditária do avô, do pai, né, para o seu filho, e pode sequenciar os genes do filho. Então, mas por que eu tô fazendo essa? Eu acho que tem um conteúdo aí distópico forte, mas isso aqui é super difícil de nós trabalharmos, né? Porque quem é o distópico? É a pessoa que vai fazer o in vitro seu filho no Delbone? Quem é essa pessoa que é o inimigo? Esse é um ponto. E o segundo ponto eu acho que o Sloterdijk ele está já chamando a atenção para o que pode acontecer. Então é antecipador, antecipatório. E isso é importante esse debate. Você acha que, historicamente, a gente já teve vários alertas, então, do que poderia acontecer, tá certo? Uhum. Vários Isso. momentos. Você acha que a humanidade tentou evitar o que podia acontecer ou sempre tratou esse tipo ou distopias, utopias menos, né? Mas assim, esse tipo de distopia como alerta serviu de alerta? A gente mudou de caminho? Simplesmente não foi nada, ok, legal, valeu, esse é como você olha, problema seu. Eu acho que não, Celso. Não serviu de alerta, não. É. Quer dizer, se a gente for ver, você está colocando na história, né? Historicamente. Isso. Porque, de novo, a gente tem problemas pragmáticos, né? A pessoa que estava lá na Alemanha hitlerista, se ela não fosse da SS, ela não fosse um reitor nazista de uma universidade ou tivesse ligado ao governo, ela estava cuidando da horta dela, entregando carta. Nós temos uma visão sempre muito, infinitamente menor do todo, né? Não existe todo, né? Mas nós temos uma visão que é sempre infinitamente parcial, precária, pequena, né? E acho que essa consciência ela só se expande com o tempo, mesmo quando a gente consegue olhar para trás. E olhe lá, né? Porque daí a gente não consegue nem aprender com os problemas que já aconteceram. A história fazem terra arrasada da história, negacionismo, né? Os negacionistas do Holocausto, né? Umas coisas bizarras. Agora, negacionistas da ciência, terra plana. No século XXI, a gente tem que debater esse tipo de abobrinha. Então, isso eu não sei, eu acho que você está me convencendo, viu? A ficar um pouco mais pessimista. É o contrário, eu queria que você me convencesse. Ah, é? Não, mas eu queria sair mais otimista. Mais otimista, tá. Não, eu acho que que o problema acho que talvez não seja mesmo esse, né? Questão de pensar a partir de coisas grandes, de sistemas grandes. Eu acho que a questão é essa, né? Veja só, né? Se você for pensar na evolução da vida, né? Aí eu vou olhar de um ponto de vista assim bem cruel mesmo, né? Não existe, a vida se tornou mais complexa. Você teve diversificação da vida, o planeta Terra se diversificou e espécies se extinguiram. Então, do ponto de vista das espécies que se extinguiram, qual que é a utopia disso? Não é nenhuma. Aliás, a chance do ser humano estar na Terra, de eu e você estarmos aqui conversando, era minúscula, era infinitesimal, era mínima.
O Neandertal ele tem uma estrutura, tinha um cérebro enorme, tinha 2 metros de altura, era muito maior do que o Homo sapiens. O Homo sapiens era fraco. É um fenômeno que os biólogos chamam de neotenia, né? É o nascimento prematuro. Um alemão chamado Bolk, biólogo alemão do século XIX, ele definiu o humano como fetalização do macaco. Olha que coisa nobre, né? Nós somos fetos prematuros dos chimpanzés dos primatas superiores. Por sermos prematuros, nós nascemos fracos. E daí foi havendo a especiação, e aí o hominídeo criou esse invólucro que eu tinha mencionado antes, que é essa segunda natureza. Então, toda essa tecnologia, né? Daí você vê lá, você via no interior de Goiás, lá com os meus pais, né? A família do meu pai de lá, né? Você vai na fazenda, você vê lá o potrinho sai, né? A égua pare o potrinho, ele está cheio de enlameado, de viscoso lá, de placenta, ele cai, fica torto, levanta e já sai correndo. E olha só o ser humano que ele precisa, do berço até a morte, ele está o tempo todo vivendo de próteses, de inúmeros, infinitos mecanismos de proteção. E aí os outros hominídeos, que houve vários hominídeos, eles desapareceram. Eu não sei, assim, o que eu estou dizendo é que a gente pode pensar, e daí colocando isso, minorando isso, né? Colocando isso mais em perspectiva. Não estou falando da extinção do Homo sapiens ou algo assim. Eu estou dizendo que tem grupos humanos, culturas humanas que vão desaparecer, como já houve outras culturas que desapareceram e outras que já estão desaparecendo. Isso, eu não estou dizendo, isso é terrível, é lógico que é terrível, mas a gente também imagina assim, que como é que é possível assim a sobrevivência de todos, né, também, eu não sei. E aí, de novo, acho que o problema é isso, é o todos, né? O que é que está desaparecendo e o que é que está se preservando? Eu acho que não é possível a gente ver a humanidade de um ponto de vista homogêneo. Eu não consigo ver a humanidade de um ponto de vista homogêneo. Se a gente tiver uma dominação dos algoritmos aí, tudo extremamente homogêneo e domesticado, eu não sei se vai haver algumas culturas de hackers que vão conseguir criar blindagens e vão conseguir criar mundos, enclaves nesse mundo e níveis de proteção em que você não consiga ser monitorado. Ou eu não sei também qual vai ser o impacto de uma vida offline. Também eu não consigo imaginar se é possível haver uma vida offline. Eu acho que pode haver. Em que medida? Não sei. A gente precisaria pensar. As pessoas vão começar a se desplugar, aí vão começar a criar comunidades, enclaves. Não imagino que haja alguma coisa fora do capitalismo. O capitalismo vai continuar sendo o dominador hegemônico. Mas eu não posso dizer que a vida dessas pessoas offline é exatamente a mesma da vida de uma pessoa que tem um chip implantado na cabeça desde a hora que ela nasceu até a morte. Então a gente vai ter culturas muito diferentes, talvez, com valores diferentes. Dominante também. Qual vai ser a dominante? Do jeito que você está falando, pode ser que existam coisas marginais que Isso. mas provavelmente vai ter uma cultura dominante e que a tendência da cultura dominante é engolir as outras ou destruir as outras. Engolir as outras. A vontade da cultura dominante é sempre essa, né? Isso. Uhum. O que poderia desativar isso que você está dizendo seria... Mas aí seria uma desativação do capitalismo. E aí eu acho que você é que estaria sendo otimista. Eu estou tentando comer pelas bordas. Estou pensando em aquilo que o Deleuze chama de linhas de fuga. As linhas de fuga elas são fininhas, né? São uns caminhos de um picado assim na floresta, né? No mato que você vai criando para você ver ali uma clareira lá na frente. Eu acho essa coisa que a gente está vivendo da pandemia, o Slavoj Žižek está dizendo que vai haver um comunismo depois da pandemia. Eu acho uma coisa assim, de uma bobagem, assim, um negócio inacreditável, assim, um pensador dessa magnitude falar umas bobagens dessas. Assim, como? A gente vai ser mais hackeado do que nunca. A gente já está todas essas redes de comunicação, isso tudo vai trazer outras formas de relacionamento
mas nós vamos estar com a nossa mente na nuvem, assim, quase que 24 horas por dia. Como é que você vai voltar e você vai criar um comunismo a partir de todo um sistema de inteligência integrada que está hackeando a mente humana 24 horas por dia? Eu acho inacreditável, assim, não tem como. Acho bem difícil. É um bom momento da gente encerrar, que eu encerro sempre com a mesma pergunta, apesar de você não acreditar no todo, na humanidade, é uma pergunta um pouco ampla, que é: quem somos nós? Tá. Eu acho que nós somos seres vivos anfíbios. O humano, ele vive da contradição e do paradoxo. Toda vez que o humano resolve as suas contradições e seus paradoxos, ele está deixando de ser humano. Ele pode se vir a ser um outro ser, o que não está fora do alcance. No fundo, a gente pode abrir uma outra espécie, né? Configurar aí tal do Homo Deus, né? Mas daí você não vai ser mais o humano, porque você saiu da contradição. Eu não sei, tem o diálogo do Platão, né? Que é tão bonito lá do Banquete, em que ele fala do amor, né? Como poros e penia, né? Recurso e pobreza. E eu acho que a definição do amor serve como uma definição do sapiens. Sempre que o sapiens ele é puro recurso, ele é pura potência, ele perde, né, a sua dimensão, eu acho, de humana. E ele também não é pura pobreza, ele tem recursos, como todos os seres vivos têm. Os seres vivos, os organismos, eles têm recursos, eles criam recursos. E aí eu não sei, eu acho que se fosse para dizer quem somos nós somos anfíbios. Assim, nós somos pertencentes a dois mundos, no mínimo 2 mundos, né? Sempre pensando no mínimo, mas nós somos pertencentes a múltiplos mundos. Quando nós empobrecemos esses múltiplos mundos, ou nós nos fixamos apenas em um desses mundos, eu acho que a gente deixa de ser humano. É um pouco essa que é a visão que eu tenho.